E aí, gente, tudo jóia, tudo beleza? Como é que estão vocês? Mais um vídeo pro canal. Vamos começando hoje com a parte 2 da nossa introdução à informática, tá bom? Eu queria pedir para você que tá chegando agora aqui no canal para se inscrever aí. Não cobra-se nada para você se inscrever. Curta, compartilha também, deixe aí algum comentário, um joinha, ou algum comentário, alguma pergunta que você queira fazer, que aí eu vou te responder. Se quiser deixar alguma sugestão, também agradeço e vou tentar te atender. Um outro pedido também é quem puder, dá uma olhada lá na descrição, eu estou deixando lá a partir desde o vídeo anterior, vou deixar aqui no card, se quiser assistir o vídeo anterior, que foi a primeira parte, para você que perdeu, assistir agora e depois já voltar aqui. Se você não tiver nenhum problema, continua daqui. Aquele seu amigo que está querendo fazer concurso público, esse vídeo também de repente pode servir para ele, né? De acordo com o edital, uma pergunta ou então um assunto que aborde isso aqui que eu vou falar e mostrar, isso aqui vai ser útil. Toda e qualquer informação para estudo ou até mesmo para aprendizado, né, ela é de suma importância, tá? Enquanto um professor ensina uma coisa de um jeito, o outro professor vem para somar, que ele pode trazer algo aí diferente para você, né? Não deixando, né, de mostrar aí a verdade, que é o que todo mundo quer. Muitas vezes o cara acaba pegando uma informação errada ou aprende errado, né? Então, quem puder, né, voltando lá ao Pix, quem puder contribuir vai ter o meu Pix lá nos comentários, tá bom? O vídeo é totalmente gratuito, mas você sabe que hoje, principalmente eu que ainda não estou recebendo nada do YouTube, né? E poder ter essa contribuição para a gente poder ter novos vídeos, né? E também até investir aí para que a gente possa fazer um conteúdo melhor para você, né? E aí eu quero bater uma meta aí de pelo menos 200 likes aí nesse vídeo, já que por enquanto eu tenho só 209 inscritos aí, tá bom? E aí, começando, né, já se faz 4 anos aí de produção e esse ano eu resolvi investir um pouco mais aí nos vídeos, trazendo uma qualidade melhor, tá? Com uma musiquinha de fundo, algo diferenciado aí. Pretendo fazer melhor e melhor. O importante de tudo é o conteúdo, né? Independente se tem introdução, se não tem, se tem lá eu pedindo o teu like, né? O importante é o conteúdo, é você aprender. Então aqui eu trago o melhor, né? Eu não gosto de fazer vídeo trazendo cortado as coisas, e sim sempre trazer lá para quem vai assistir algo completo. Então é isso que eu tento fazer, tá bom? Se lá thumbnail ou então o título não te chamou a atenção, de repente você pode perder um conteúdo de qualidade, tá, gente? Bom, finalmente agora eu vou falar sobre o assunto, né, que eu propus em falar, né, que é a continuação do IPD aqui. O vídeo anterior você pode conferir aqui no card, vai mostrar a primeira parte desse vídeo aqui. Então aqui ele fala o que é memória de computador. Todo microcomputador vai ter uma memória para armazenamento e vai ter aquela memória que vai ajudar o processador dar velocidade ao computador. Então ele fala aqui de uma forma geral que toda e qualquer memória são responsáveis por armazenar as informações do computador, tá bom? E a gente vai conhecer dois tipos de memória, gente. Existe a memória principal e existe a memória de massa, tá?
a gente vai associar assim. A memória principal ela é também conhecida como memória primária. Essas memórias, ela terá o papel, tá, de armazenar pouco, porém trabalhar bem rápido, tá bom? E outra, você vai encontrar memória onde ele vai fazer o trabalho junto com o processador de aceleração. Então, a memória principal, ela vai ter esses dois nomes, certo? E aí a gente daqui a pouco vai mostrar os exemplos, não todos, mas alguns, tá? Nós temos aí uma segunda memória, é a memória de massa. A gente conhece ela como memória auxiliar ou memória secundária. São as memórias que mantêm grandes quantidades, porém são mais lentas, tá bom? Então nós teremos essas duas aí. Vamos dar alguns exemplos. A memória RAM, ela é uma memória principal, tá, gente? Então a gente vai ter aí RAM, Random Access Memory, memória de acesso aleatório, tá? Ou seja, graças a esse tipo de memória que hoje nós podemos salvar os nossos arquivos, tá bom? De uma forma aleatória, memória RAM ou pentes de memória RAM, como a gente vê aqui na imagem, são memórias principais do computador, tá? Elas que vão carregar todo e qualquer programa no início ali após o boot, né, para fazer o teste de quantidade de arquivos e programas, né, onde ele faz esse teste para ver se é possível rodar tranquilamente toda a informação do computador. Se não houver nenhum problema, ele dá seguimento. Então, quando a gente fala memória RAM, RAM é uma sigla e quer dizer ali, a gente pode olhar aqui, quer dizer Random Access Memory, que é nada menos que memória de acesso aleatório, né? Como eu falei, uma memória principal, né? Então, graças a esse tipo de memória, que podemos salvar os nossos arquivos, porque o trabalho dele é ir lá no HD para trazer para o teu processador processar, né? Nessa questão de ir lá e pegar e trazer, ela faz uma cópia de uma forma temporariamente, como diz aqui, essa memória carrega os programas antes de serem usados pelo computador, né? Então quer dizer, você ligou o computador, passou ali pelo boot, chegou aqui na memória, na tela, né, da logomarca do Windows, e lá ele fica ali girando ou piscando ali o logo. Ele está fazendo nada menos que o carregamento dos seus arquivos e programas, tá? Só que aí ele vai inicializar, né, só quando você abrir, aí ele vai ter ali o consumo de memória RAM, né? Se você tem 12 GB ou mais, aí no gerenciador de dispositivo vai mostrar ali o consumo de memória RAM, ou você pode usar um outro utilitário para verificar isso aí. Quando ele fala que é do tipo volátil, é uma memória que grava temporariamente os arquivos. Como assim? Se eu precisar resetar ela, eu vou reiniciar o computador. Se porventura você tiver que desligar o computador, isso já se transforma em um processo de reset, né? Você desligou o computador, né? E aí já faz o processo de reset. Então, como ele cita, é uma memória de uso temporário, né? Aí o cara diz assim: poxa, eu tenho que instalar um jogo no meu computador
e lá ele está dizendo que precisa de no mínimo 8 GB de memória RAM. Só que meu computador, eu olhei, só tem 2 GB de memória RAM. Nesse caso aí, você vai precisar colocar outros pentes de memória RAM, ou remover aquele de 2, colocar 2 de 4, ou remover esse de 2 e colocar um de 8, né? Ou deixar lá e somar, e aí fica 10 GB de memória RAM, né? Que aí, se você tem que entender o seguinte: o jogo ele vai precisar daquilo ali, né? Só que tem um sistema operacional, vai ter utilitários, né? Então tem que deixar uma folga ali. Pode ser que o jogo não utilize tudo isso, né? Mas, né? Enfim. Então, quando se precisa de mais memória RAM, basta você comprar outros pentes de memória RAM para poder equilibrar a capacidade que você precisa. Instalações de outros programas, isso vai melhorar para o desempenho, para a utilização, que se você já usou um smartphone que tem só 1 GB, ele rapidamente, após algumas instalações de alguns apps, o seu smartphone fica lento, então você não consegue usar corretamente. Uma outra memória RAM, ou uma outra memória principal, é conhecida como chip de memória ROM, ou simplesmente memória ROM. ROM quer dizer Read Only Memory, memória somente de leitura, tá? Essa memória grava as configurações da placa-mãe de outros dispositivos, né? Dentro do chip de memória ROM vem um programa chamado BIOS. Então nós acessamos o BIOS e configuramos numa tela chamada Setup. Então nós habilitamos e desabilitamos funções da nossa placa-mãe que já está programada lá. Então, sem o chip de memória ROM, o computador não conseguirá fazer um teste ali de periférico, porque o computador não dará boot e muito menos você entrará no setup. Então, o chip de memória ROM ele é importante para a vida da placa-mãe, né? E nós não se preocupamos em acrescentar outros chips de memória ROM para fazer paridades ou ganhar mais espaço para armazenamento de arquivos e instalação de programas. Não, nada disso. Ele não tem trabalho em conjunto ao processador, diferente ali do pente de memória RAM, perdão. Então, o chip de memória ROM é como a gente pode ver aqui na imagem, parecido, né? Então ele diz aqui, ó, os dados dessa memória são apenas lidos e não podem ser apagados. É uma memória do tipo não volátil, quer dizer, você desliga o computador, reinicia e ele não vai perder as informações. Essa questão de escrita lá, ela é uma característica que é atribuída ao chip de memória ROM, que você vai lá e desabilita e habilita coisas no chip de memória ROM. Mas aí a gente vai entender que quando eu salvo um arquivo, eu não salvo no chip de memória ROM, muito menos no chip de memória RAM, né? Só que a memória RAM tem acesso a esses arquivos e ela copia para ela. O chip de memória ROM já vem programado de fábrica em conjunto com a placa-mãe para você poder fazer essas alterações no teu sistema, tá? Tipo data e hora, que mais? A ordem do boot, se é pelo pendrive, se é pelo HD, se é por onde que é.
se você quer emprestar memória RAM para a placa de vídeo on-board, se você quer colocar a senha no post, ou se você quer colocar a senha ali no setup, se você quer reduzir o carregamento, a velocidade do carregamento ali, que mais? Desabilitar e habilitar os USB e muitas e outras funções que é atribuída à placa-mãe, gente, tá? Então isso aqui é importante para que a gente possa utilizar e ligar o nosso computador, tá? Quando ele fica tudo tela preta ali, não dá sinal de vida, né? Você não vê letra, você não tem direcionamento nenhum, aí você tem que checar. Pode ser que seja o chip de memória ROM, tá? Lembrando que qualquer defeito tem que ser analisado por um técnico. As dicas que se falam aqui nesses vídeos são para que a gente possa ilustrar o conceito aqui das memórias, dos sistemas operacionais, que são defeitos reais que acontecem nos computadores. Mas lembrando que cada situação tem um fator, tá bom? Aí a gente pontua ali quando ele fala assim: RAM, memória de acesso aleatório, randômico. Aí aqui no caso deste slide, ROM, memória somente de leitura. Então, quando ele faz um acesso aleatório lá na RAM, ele caracteriza a RAM, ela é uma memória que ela procura meios aleatórios para buscar o seu arquivo lá. Já a ROM, ela é linear, ela vai só, ela trabalha só de uma forma, né? Então a RAM não. Então ela procura meios para agilizar todo o processo. Lembrando que a RAM e a ROM não são as únicas memórias principais, tá, gente? Por exemplo, o processador, a CPU, ela vai ter também a cache, que é uma memória principal que está dentro ali da CPU. Vai ter o cache 1, 2, 3. Então, quanto maior o cache, é uma das características que é melhor o teu processador, mas não é a única característica, tá? Lembrando que a memória RAM e a cache são memórias voláteis, porque elas se alimentam daquela informação. Quando reinicia o computador, ela reseta, tá bom? A não volátil, ROM. Aí finalmente chegaremos ao assunto aqui da memória de massa. Como eu falei lá atrás, memória de massa também seria uma memória auxiliar, memória secundária. Enquanto as memórias principais, as memórias principais são rápidas e armazenam poucas coisas. Memória de massa são mais lentas e gravam mais coisas. Só que aqui é permanente, então não é volátil, tá? É permanente até que você diga que não quer mais aquele arquivo. Aí você vai lá e apaga, né? E aí eu penso que eu quero instalar ali um programa, quero guardar os meus documentos. Aí eu vou direcionar para esse tipo de memória que eu consigo usar o sistema operacional para fazer o acesso no pendrive, no CD ali, no HD. Olhando para esse HD aqui, ele é um HD mecânico.
Então você tem ali algumas peças visível, né? Deixa eu ver se eu não sei se vai aparecer no vídeo aí, mas eu vou tentar, tá? Fazer aqui, tá? Então vamos lá. Aqui no meio dele, ele vai ser o núcleo, tá? Núcleo. Eu não vou escrever, tá? Porque eu vou levar um pouco de tempo para fazer aqui, né? O que mais? Nós temos o disco, que são conhecidos como pratos, o braço, né? Com a agulha aqui na ponta, o ímã, só que lembrando bem que eles são gravados de uma forma magneticamente. Então a ponta não encosta no disco. Se encostar, vai arranhar e isso vai danificá-lo, né? Ele é fechado a vácuo, então se comenta que não se deve abrir o HD, hipótese nenhuma, só por técnicos especializados, lembrando bem. Pode ser que tu abra e funcione ali por 6 meses, como também pode durar por anos. Isso aí depende muito do HD e como foi aberto, tá? Mas o que se indica que só vai abrir para salvar os arquivos que não estão sendo lidos, não estão conseguindo ser lidos por algum problema mecânico interno. Então, para quem é o técnico especializado na área, vai saber como ajeitar ali para poder gravar apenas os arquivos, tá? E isso pode se tornar caro para fazer, tá? Dependendo do técnico, claro, do especialista. Lembrando, gente, que o vídeo não é para influenciar nada para você fazer ali de errado. Se você fizer, fica por conta e risco seu, tá bom? Só lembrando isso aí. Deu para entender aí, tudo bonitinho? Eu quero que você deixe nos comentários aí se você entendeu tudo que foi dito e falado aqui, tá bom? Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas deixa no comentário aí se você achar algum erro que eu cometi aí, para complementar aí no vídeo seguinte. Eu vou tentar corrigir e trazer a melhor informação para você, tá bom? Bom, lembrando que esse curso é de IPD, é um curso informativo e é interessante para você que tem dúvidas sobre essa área, tá bom? Vamos falar um pouco sobre programas, né? Programas ou softwares, como podemos chamar, né? E vamos caracterizar que é um conjunto de instruções que os computadores utilizam para realizar algum tipo de ação. E aí a gente vai citar assim: se eu não tiver nenhum programa instalado, eu não vou poder realizar nenhum tipo de tarefa, criar documentos, inicializar o meu sistema e assim sucessivamente. Por padrão, a gente vai citar e mostrar aqui 2 no slide, mas eu vou logo adiantando para você que não é apenas 2 e sim 4, tá? Eu vou explicar aqui para você tentar entender. O primeiro é conhecido como sistema operacional ou software básico. O outro é o aplicativo. Aí tem mais outros 2 que eles não são citados aqui, até para que não fique um assunto maçante, porque aí você tem assuntos e tópicos diversos, só para lembrar vocês.
Então é uma imensidão, um sumário muito grande para se falar em poucos minutos aqui, né? Então os outros são drivers e utilitários. Bom, voltando aqui, vamos falar aqui. Eu vou tentar caracterizar para você utilitário e drivers. Depois eu passo para o sistema operacional e aplicativo, porque eu tenho slides prontos ali, tá bom? Então, utilitários são programas, tá, utilizados para suprir deficiências dos sistemas operacionais, tá bom? Pode-se incluir nos utilitários programas para compactação de dados, aumento de desempenho de máquina, overclock, limpeza de discos rígidos, acesso à internet, partilhar de conexões e entre outros, né? O antivírus tem vários, AVG, Avast, para desinstalação, instalação, correção de cookies, limpeza de cookies, né? Nós temos aí o CClean. Para instalação de driver, por exemplo, Drive Easy, Drive Pack Solution. Então, isso aqui são alguns exemplos de programas que se titulam utilitários. Então, esses programas, eles auxiliam o nosso sistema operacional para uma determinada tarefa, tá? Vamos falar agora do driver. Bom, vamos lá. No contexto da informática, a função de um driver de dispositivo ou controlador de dispositivo é aceitar requerimentos abstratos do software independente do dispositivo acima dele e cuidar para que a solicitação seja executada permitindo que o software interaja com o dispositivo. Então, toda vez que eu vou usar um hardware, para ele usar aqui, para me poder usar no computador, eu preciso de um software, tá? Lembrando bem aí. E esse software é um controlador que especificamos como driver. Então, conectou o mouse, conectou o teclado, conectou o monitor, eles vão instalar. Aí eles fizeram uma tecnologia de um tempo para cá, chamado de Plug and Play, que é ligar e conectar, ligar e iniciar, né? Enfim. Então, quando eu plugo ali, eu inicializo. Então, o sistema operacional ele tem um pack ou pacote, né, de driver, que o sistema operacional, que tem a função de gerenciamento, ele reconhece o hardware e faz a instalação automaticamente quando há a presença de driver nesse pacote que vem com ele. Caso ele não ache e dê para usar, ele vai permitir que você utilize com driver genérico, tá? Só para funções básicas. Mas isso não quer dizer que está 100% instalado. Então aí eu vou no site do fabricante, baixo ou uso utilitários que possam me ajudar nessa função. Então, por exemplo, tu espeta ali o pendrive, tu espeta um mouse USB, um teclado USB, até um teclado PS2, um mouse PS2. Que mais aí? Um monitor. E ele já reconhece de primeira aí e já instala, tá? Vamos falar e mostrar um pouco dos aplicativos. Bom, a gente vai ver aqui uma simulação mostrando de um lado os sistemas operacionais, um sistema operacional e do outro aplicativo, só para a gente entender do grosso modo como é esse esquema aí
de ser um sistema operacional e de ser um aplicativo, tá? Então, por exemplo, eu quero iniciar o meu computador, esquece lá que negócio técnico, aquela questão lá de instalação, papapá, essa coisa assim mais técnica. Vou tentar transpor aqui para você do modo mais simples possível. Então tem aqui o sistema operacional. Quando eu pego o sistema operacional e faço a instalação nesse pacote, logo ao término dessa instalação e configuração e habilitação de funções, eu chego nesse ponto aqui, que aí eu vou na minha área de trabalho. Então eu chego na minha área de trabalho, está instalado, está tudo configurado e está aqui. Aí se você pensar aí, eu quero treinar uma digitação, aí eu vou instalar por exemplo, o Digimaster. Instalei, iniciei, pronto para usar. Aí já é a parte do aplicativo, porque o sistema operacional não vai fazer esse tipo de trabalho, mesmo tendo ali programas que vem junto com ele para você usar, mas ele vem de uma forma bem básica, os programas, gente. Então quando ele vem básico lá, isso também é para que a instalação não demore muito e nem fique muito pesado ali, né? Porque aí, se você tiver tudo completo lá, requer um disco, uma ocupação de disco grande, mais do que já se ocupa hoje, né? Vamos para outra escolha aqui de aplicativo. Eu quero fazer elaboração de documentos. Aí eu vou pensar aqui no Microsoft Word. Show! Olha lá, editou um texto. Excel é um editor de planilha. Então, olha só, show de bola. Então, ali resumindo, né, a gente viu uma simulação de uma utilização. Então, quando eu quero algo, eu instalo e depois uso ele, tá? Beleza? E aí a interpretação é toda dada ao monitor. E aí ele transforma lá e você vê, tá bom? Vamos falar um pouco mais de sistema operacional. Então temos aqui alguns exemplos: o Windows, Linux, Android e iOS. Beleza. Tem os mais antigos ali, tem versões anteriores ao Windows 7 e superiores. Também tem outras distribuições ali, além do Linux, né? Tem versões do Android, versões do iOS, mas a gente não vai entrar nesse mérito e nem fazer comparativos com sistemas operacionais, tanto preço como também alguns aspectos visuais e comandos, porque aí requer um tempo maior. Bom, aí um sistema operacional ele sempre é conhecido como software básico também. Ele é conhecido como software básico, mas ele é de uma forma popular conhecida como sistema operacional, tá? Todos os programas responsáveis por controlar, são os programas responsáveis por controlar o computador. Aí, sem um sistema operacional, tu não pode colocar nenhum tipo de programa, utilitário, aplicativo. Os drivers são consequências para que você possa usar um hardware, né? Tipos de programas. Ainda, né? O segundo tipo que podemos citar são programas aplicativos, né? Que são programas que têm funções específicas aqui, ó. Editores de texto, de desenho, músicas e outros. Então, ó, o Internet Explorer, o Excel e o Word são programas aplicativos. Então, Excel, planilha eletrônica, o Word, editor de texto, Internet Explorer é o browser, o navegador
de internet. Deixa eu ver se tem outra aqui. Tem milhares, né, gente? PowerPoint, editor de slide, né? Photoshop de imagem, né? Paint de desenho. O Photoshop também dá para desenhar. Então, enfim. Então, essa função é resguardada os aplicativos. Utilitário, tu ouviu lá eu ler para ti que já a função dele é diferente. Para deixar a saúde do computador ok, né? Tirar a lentidão, diminuir o consumo de memória, o monitoramento do hardware via software, para te não precisar usar um hardware para ver temperatura, para ver isso, aquilo, beleza. Opa. E aí a gente vai ficando nessa parte de IPD por aqui, até esse ponto. E aí agora eu vou para o Windows 8, tá? Eu vou dar uma pausa aqui e já volto com o Windows 8.